Fala pessoal, bem-vindos de volta. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito das gerações dos tomógrafos. Só para relembrar brevemente a história dos tomógrafos, né, que nós conversamos na aula passada, na década de 70, né, existia um homem chamado Godfrey Newbold Hounsfield, que é quem vai dar mais tarde o nome da escala de Hounsfield, né? Ele estava muito pensativo, né, muito preocupado de que um feixe de radiação possuía mais informações do que apresentava numa radiografia convencional. Então, depois de pensar muito, né, depois de rabiscar alguns protótipos, ele chegou no seu primeiro protótipo, vamos dizer assim, no seu primeiro equipamento, né, na primeira geração dos tomógrafos, que é sobre a qual nós falaremos agora, tá bom? Então, esse é o esquema básico aí de como funcionava a primeira geração. Nós estamos falando aí de mais de 50 anos, né, atrás. Então, percebam que a tecnologia inserida aqui ela era bem arcaica, né, se comparado ao que nós temos hoje. Algumas coisas bastante importantes aqui que nós podemos mencionar é que, já de cara, né, nós observamos que o feixe de radiação era retilíneo, ou seja, o feixe em leque ele abrange muito mais a irradiação do paciente e, consequentemente, consegue capturar mais detalhes, né, do interior desse paciente, enquanto o feixe retilíneo ele acaba sendo algo bastante limitado, né? O procedimento nessa geração dos tomógrafos ele era bastante demorado. Lembra que nós estamos falando aí que nos primeiros protótipos, Hounsfield tinha lá a radiação gama emitida pelo ameriço 241. Demorava-se 9 dias para conseguir capturar uma imagem e quase 3 horas para conseguir processar essa imagem. Aí depois ele fazendo os ajustes necessários, utilizando aí a radiação X no lugar da radiação gama, ele chegou num outro protótipo onde a imagem era adquirida após 9 horas de exposição. Menos do que 9 dias, mas muito mais demorado do que nós temos hoje em dia, né? Esse primeiro protótipo em funcionamento, que é aquele quadradão que eu mostrei, aquela foto bem esquisita para vocês lá em preto e branco na primeira aula, se vocês quiserem voltar no primeiro vídeo da aula passada, tem lá a foto dele. Era um procedimento bastante demorado, né, mas demorava ali coisa de 5 minutos para aquisição de uma única imagem. Tá? Possuía movimento de rotação e translação, e aí lembrando que essa rotação não era total em torno do paciente, ela era uma rotação de 180 graus. E o mais impressionante nisso é que ele girava 1 grau por vez. Não era uma coisa assim, não era uma coisa uniforme, né? Ele não dava uma volta completa, não completava o ciclo de uma vez. Ele girava um pouquinho, parava, girava um pouquinho, parava, girava um pouquinho, parava, girava um pouquinho, parava. Então, por isso que, o processo do exame era bastante demorado, né? Outra coisa bastante importante de salientar aqui é que ele era utilizado apenas para a realização de exames de crânio. Então, se vocês lembram na foto lá que eu mostrei para vocês, a abertura do gantry, ele era bastante pequenininho, né? Onde só cabia a cabeça do cidadão lá, tá? A imagem não era aquelas coisas, né? Era uma imagem bastante granulada, mas ainda assim mostrava-se um avanço muito grande em relação ao raio-x, porque agora nós estamos vendo as partes moles dentro desse crânio, né? Mais um detalhe que é importante falar, que após a primeira varredura, né, conforme o gantry girava 180 graus em torno do paciente, né, meia volta no caso, ele sofria uma nova rotação para iniciar todo aquele ciclo de novo. Então isso era o que deixava o processo bastante demorado. O que, de certa forma, foi corrigido de maneira assim bem simples na segunda geração. Porque nós temos apesar da segunda geração não ter tantas mudanças em relação aos equipamentos da primeira geração, nós temos algumas melhorias, né? A rotação permanecia de 180 graus, porém aumentou-se a quantidade de detectores e ela possuía um feixe maior, ou seja, o feixe não era mais retilíneo, né? Ele não era uma coisa reta que descia em direção ao paciente, mas sim em forma de leque, conforme vocês estão vendo nessa imagem aqui ao lado, né? Esse aqui é o esquemão de como funcionava essa geração dos tomógrafos. Só que nós estamos falando de um salto geracional aí de 2, 3 anos, né? De 72 até 74, mais ou menos. O tempo de
duração do exame de 5 minutos caiu para mais ou menos 30 segundos, então foi uma redução considerável, né? Isso a gente está falando de aquisição de imagem, tá, gente? Não que o exame todo durava 30 segundos, mas a aquisição de imagem para imagem era de mais ou menos 30 segundos, tá? E, como eu falei, o feixe era em formato de leque. Demos um salto grande aí, né, da segunda para a terceira geração. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Terceira geração, mais ou menos ali no ano de 1975, notam-se grandes diferenças dos modelos anteriores, porque foi o primeiro tomógrafo em que a movimentação do Gantry era de 360 graus em torno do paciente. Então nós não tínhamos mais somente aquela meia volta, mas sim a volta completa. Além disso, o Gantry passou a fazer o escaneamento de corpo inteiro. Então não era o exame mais voltado simplesmente para exames do crânio, e sim do corpo todo. Houve uma redução considerável nos artefatos da imagem, houve também uma redução considerável no tempo do exame. Por quê? Porque a aquisição das imagens ficou mais rápida. Uma vez que você gira em 360 graus, você consegue atingir mais superfícies, o feixe em forma de leque, e o número de detectores, tudo isso contribuiu para que a imagem fosse adquirida de maneira mais rápida, né? Um ponto interessante sobre isso é que muitos serviços de saúde ainda utilizam esse equipamento, né? Talvez em uma versão um pouco mais moderna, mas ainda utiliza esse princípio. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês aqui também é o seguinte, né? Nós vamos falar mais adiante na disciplina, mas cada geração dos tomógrafos, né, ela foi sendo acompanhada pelo crescimento do número de canais dos tomógrafos. Então nós sabemos que os tomógrafos hoje eles têm alguns modelos de canais, né? Esses canais eles são os números de detectores que esse tomógrafo possui no seu interior e contam muito na qualidade da imagem e na rapidez da realização do exame. Então não vou dar spoiler nesse momento da aula, porque nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre canais algumas aulas adiante, tá bom? Mas o que basta para vocês entenderem aqui é que a terceira geração ainda possui equipamentos em funcionamento, principalmente aqui no Brasil, né, em alguns serviços de saúde e estão sendo substituídos já diretamente pelos equipamentos helicoidais, né? Vou explicar por quê. Não substitui por um de quarta geração, por exemplo. Então chegamos aí à quarta geração dos tomógrafos, pessoal. A quarta geração data aí do ano 1981. Ela teve algumas tecnologias embutidas, né, algumas novas tecnologias embutidas nela, porém ela teve alguns contras que fizeram com que não tivesse grande utilização por muito tempo, né? Um dos prós, por exemplo, foi o aumento do número de detectores. Então nós passamos aí de poucos detectores, né, para mais de 4.000. Continuou ainda a movimentação em 360 graus em torno do paciente, né? E houve também a inserção da tecnologia Sleep Ring, né? Que ela é basicamente um anel de duas ligas especiais que fornece tensão primária ao anodo e ao catodo do tubo de raio-x. Ligado a um conjunto de escovas, ela leva as informações pré-ajustadas pelo operador para o sistema como uma espécie de stand-by. Então é como se fosse um motor de partida, né? E aí, para que o sistema se inicie, é meio como se você não começasse o sistema do zero e você já tivesse energia armazenada ali para começar o exame de maneira um pouco mais rápida, tá? Basicamente é isso. O problema, né, os problemas que nós temos aqui, custo elevado. A gente sabe que toda nova tecnologia que chega no mercado muitas vezes chega com um custo mais alto, e isso, alguns anos atrás, isso era uma realidade muito mais presente do que é hoje, né, de repente. As doses de radiação elas eram muito elevadas, o que fazia com que a radiação era muito alta e a eficiência por essa radiação alta acabava sendo relativamente baixa. Então, como eu estava falando, né, a dose de radiação ela era mais alta e a eficiência era mais baixa nessa geração aqui. E uma diferença também é que os detectores eles eram alinhados ao isocentro, né, e não ao foco de raio-x. Isocentro, de maneira bem básica, é um ponto onde há incidência de radiação, né? Então, vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso também.
Depois da quarta geração, nós tivemos, consequentemente, a quinta geração, mas aí nós passamos a operar com os tomógrafos helicoidais, né, ali na década de 90. Sucedeu brilhantemente aí, né, aos equipamentos da quarta geração, pegou o que era de bom, né, da quarta geração, né, que era aquela tecnologia Sleep Ring que eu falei para vocês, como se fosse aí um stand-by, né, e foi o primeiro equipamento também onde a mesa passou a se deslocar em direção ao gantry. Então isso também foi um grande avanço tecnológico aí para que os exames fossem feitos de maneira mais eficiente, né. Os cortes tomográficos, consequentemente, com a mesa se movimentando, os cortes tomográficos passaram a ser realizados em um formato diferente, né, que é em forma de hélice. Percebam aí nesse desenho ao lado que nós temos como se esse gantry ele se movimentasse como se fosse em forma de mola, né? E aí a configuração do corte passa a ser um pouquinho diferente. Claro que existem algumas perdas, mas essas perdas, né, da qualidade da imagem e tudo mais, foram, de certa forma, corrigidas com algumas outras tecnologias que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, tá bom? Houve uma redução drástica no tempo de realização dos exames, né? Passando aí para pouquíssimos segundos na aquisição das imagens, tá? E para corrigir os problemas de visualização de imagem e tudo mais, nós temos algumas coisas que foram introduzidas aí, né? Que é o conceito de revolução, pitch e interpolação. Vamos lá, então. Revolução é um giro de 360 graus do tubo, do conjunto tubo-detectores em um segundo em média. Então, o que quer dizer? Toda aquela estrutura do gantry, né? A parte interna do gantry, ela gira 360 graus em um segundo em torno do paciente. Isso fez com que o sistema ficasse muito mais rápido, né? E dessa forma o exame fosse muito mais, não só o exame, mas a aquisição das imagens, ela fosse acelerada. Por quê? Se você tem mais giros, você consegue fazer mais cortes, né, ao mesmo tempo. Então isso foi um grande avanço aí, né, dessa geração. Pitch. Eu peço que vocês tenham bastante atenção para que vocês possam entender direitinho o que é. Nós vamos voltar nisso aqui mais uma vez lá na frente, né, quando nós estivermos falando dos protocolos. Mas por hora, o pitch eu quero que vocês saiam daqui com a seguinte fórmula na cabeça. Pitch é igual deslocamento da mesa sobre espessura do corte em milímetros, né? A mesa possui um deslocamento, né, como eu falei para vocês, e dentro do protocolo ela vai receber a nomenclatura de incremento. Ou seja, o incremento é quanto a mesa se desloca em milímetros, tá? A espessura do corte vai ser determinada pelo gantry. Então, gantry e mesa trabalhando em conjunto, como eu falei para vocês, né? Quando essa razão do pitch, né? Quando o pitch é maior do que 1 sobre 1, a quantidade da radiação vai ser reduzida. Então, se o pitch está lá 2 sobre 1, 1 sobre 2, né? Ou, enfim, infinito sobre 1 aí no caso, quando essa razão se torna maior, a quantidade da radiação vai ser diminuída. E o que acontece com radiação diminuída? Aumenta o ruído na imagem, né? Então, todas as vezes que a gente reduz a radiação, a gente aumenta o ruído e diminui a qualidade, tá? De modo que o pitch maior do que 1 sobre 1 é igual a menor radiação e mais ruído na imagem. Então, professor, mas e agora? Como é que a gente faz? Porque precisa haver uma correção. Existe a correção que é a tal da interpolação que nós vamos falar no próximo slide. Então, só para fixar bem, pitch é igual ao deslocamento da mesa sobre a espessura do corte. Pitch maior do que 1 sobre 1 é igual a menor radiação, que é igual a mais ruído na imagem. Imagem de baixa qualidade. Aí nós temos a interpolação que vai corrigir isso aqui para a gente agora, tá? Na interpolação, nos casos onde o pitch vai ser maior do que 1 sobre 1, a interpolação funciona justamente como uma compensação na aquisição da imagem, né? Porque o que vai acontecer? Nos primeiros 180 graus ela vai girar, né? O gantry vai girar e vai ter a radiação reduzida, né? A emissão de radiação reduzida, fazendo com que a qualidade da imagem piore muito, né? Nos próximos 180 graus, ela vai aplicar essa interpolação.
onde ela vai nivelar o nível de radiação e vai evitar a variação ampla, né, dessa radiação em virtude da espessura do corte. Então, assim, são mínimos os ajustes que eles fazem, mas o ajuste, não, que a interpolação faz, mas o ajuste que ela faz é o suficiente para que ela possa corrigir o ruído e que o pitch fique mais ou menos dentro do 1/1. Vamos tentar de novo para ficar um pouco mais claro. Pitch é maior do que 1/1. Nos primeiros 180 graus ele vai funcionar normalmente, né? Meio sem se importar com o resultado da imagem, né? Nos próximos 180 graus haverá compensação. Então, se essa radiação está mais baixa ou mais alta, a interpolação faz com que essa radiação ela fique dentro dos limites aceitáveis para que a imagem não sofra tanto, né? Então, isso aqui não é uma programação, mas sim uma tecnologia, né, um conceito inserido no equipamento. Então, eu espero que tenha ficado claro aí, pessoal, os conceitos de revolução, pitch e interpolação. Caso não tenha ficado claro ainda, por favor, mandem mensagem no grupo, né, ou, enfim, de algum modo aí, para que a gente possa voltar nessa, de certa forma, no nosso encontro presencial, né, na próxima semana, no dia 30, nós vamos voltar a falar, vamos fazer uma revisão breve do que foi dito aqui, tá? Mas se de repente vocês acharem necessário a gente voltar numa explicação um pouco mais, eu sei que é um conceito um pouquinho mais espinhoso, né, para se entender, mas se de repente houver necessidade a gente volta e explica de novo, tá bom? Passando então para a última geração dos tomógrafos, né, ou pelo menos a geração atual, que são os tomógrafos multi-slice, né? Que nós temos utilizando aí nas clínicas mais modernas, pelo menos, são esses tomógrafos que nós estamos utilizando aí. Desculpa, não sei o que aconteceu nesse slide aqui, mas alguma configuração falhou e acabou ficando essa sombra no meio aqui. Mas dá para ver lá na sombra lá atrás, né, como que é esse tomógrafo, né? Então, algumas coisas bastante importantes aí nesse tomógrafo que foram apresentadas como melhorias, né? É que nós temos agora conjuntos de detectores pareados, né? O que torna possível a aquisição simultânea de vários cortes. E não simplesmente assim, aquele faz o escaneamento, faz um tipo de corte só, né? A partir de agora você consegue fazer diversos tipos de corte ao mesmo tempo. E também temos aqui, além das outras tecnologias, né, que foram aproveitadas nos tomógrafos helicoidais da quinta geração, nós temos a tecnologia submilímetra, né? O que essa tecnologia trouxe de avanço, né? A aquisição de cortes com espessura menor do que 1 milímetro, permitindo que no pós-processamento o estudo detalhado do coração em alta resolução e melhor definição das patologias coronárias. Tudo bem que cortes mais finos têm uma qualidade de imagem menor. Porém, quando nós temos cortes mais finos, nós conseguimos visualizar estruturas menores. Além disso, com cortes mais finos, nós conseguimos detectar patologias em seus estágios iniciais. Então, por isso que é importante, né, a gente ter a capacidade de fazer cortes mais grossos ou mais finos, para que a gente possa determinar diferentes situações que estão acontecendo com aquele paciente, certo? Chegamos ao fim, então, dessa parte da aula, pessoal, e chegamos ao fim também da nossa segunda aula, né? Lembrando que essa aula aqui refere-se ao dia 25 de abril, na quinta-feira, tá bom? Todos os questionários e vídeos adicionais vão estar postados, né, bem como essa aula, vão estar postados na plataforma. Por favor, assistam, marquem suas dúvidas e, se possível, né, compartilhem para que a gente não tenha, para que vocês possam sair daqui sem dúvidas, tá bom? As questões que estão nesse grupo, né? Número 1, quais as principais diferenças entre a primeira e a segunda geração dos tomógrafos, né? Então, o que diferenciou uma da outra, apesar de não haver muita diferença, mas qual foi o avanço tecnológico que uma tem e a outra não tem? A partir de qual geração de tomógrafos o Gantry passou a rotacionar 360 graus, ou seja, girar 360 graus em torno do paciente, bem como fazer o escaneamento de corpo inteiro. Então, duas perguntas em um aí, né? Quais as principais desvantagens dos tomógrafos de quarta geração? Sabemos que tem vantagens, mas tem algumas desvantagens. Quero saber quais são essas desvantagens, tá bom?
Sobre os tomógrafos helicoidais, quinta geração. Qual a relação entre conceitos de pitch e interpolação? O que um complementa o outro? O que um corrige do outro? O que significa isocentro? Apesar da nossa definição ter ficado assim um pouquinho muito superficial, se vocês desejarem pesquisar um pouquinho aí como lição de casa, fiquem à vontade. Acho bastante interessante a gente discutir sobre isso também. E qual a principal diferença entre os tomógrafos helicoidais e multislice? Né? O que um agregou de tecnologia a mais do que o outro. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Espero que tenham gostado, espero que tenham esclarecido suas dúvidas, espero que tenham aumentado seu conhecimento na área de tomografia. Nos vemos, então, na nossa aula presencial do dia 30. Beleza? Até mais, pessoal. Valeu!